Que amor tão grande, profundo e sublime. Este é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu bom Jesus. Deus de amor, oh Deus de amor, Tu és o único, oh Deus de amor, não há outro Deus fora de ti, fora de ti. Para mim não há um amor. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez reunidos neste domingo para continuar a meditar e a contemplar e a rezar os salmos em conjunto. Neste domingo eu gostaria de partilhar convosco, de trazer à vossa presença outro dos salmos que é tão conhecido e tão rezado. Então este é o Salmo 51. O Salmo 51 também está com o número 50 entre aspas, que é, podemos dizer que é o Salmo, uma prece de um coração contrito. Este Salmo, o Salmo 51, normalmente ele é conhecido pelo Miserere nobis, tem misericórdia de nós, ó Senhor. Este é um Salmo que é essencialmente uma súplica individual em que o salmista se coloca diante de Deus. O salmista conhece a sua miséria, o seu pecado, conhece-o em profundidade e de tal maneira o conhece que ele se coloca diante de Deus. O salmista tem a plena consciência da gravidade do seu pecado e de como o seu pecado quebra a sua aliança com Deus. Então, ele resta-lhe colocar-se e entregar-se numa súplica contrita de verdade ao Deus de Israel, aquele Senhor, que é o Senhor o Altíssimo, misericordioso. Neste salmo nós encontramos muitas súplicas, mas todas elas giram em torno de uma só. Tem piedade de mim, ó Deus, pelo teu amor. Este Salmo 51 está ligado ao Salmo 50 e ele nasce na sequência do acontecimento em que David toma para sua esposa Betseba, aquela que foi a mulher de Urias, aquela que David concebeu e se namorou quando a viu banhar-se no terraço, aquela que era esposa de Urias e que Urias era o comandante de David e que David manda para a frente da batalha para ser morto. Então, na sequência deste pecado, Deus manda o profeta Natã ao encontro de David, colocando-lhe um enigma. E é aí que David cai em si e reconhece o seu pecado e reconhece quanta injustiça ele cometeu com a sua atitude e reza ou constrói o Salmo 50 numa atitude de penitência, rogando ao Senhor a profunda piedade e confiando neste Deus que é amor. Deus acusa e espera da parte do penitente uma contrição perfeita, um coração esmagado pela dor do pecado, e é uma contrição tão perfeita que Deus
não a rejeitará. Este salmo apresenta-se-nos em 3 momentos. O primeiro momento deste salmo é o momento que nós podemos verificar como o salmista faz desfilar uma série de termos e expressões ligados à sua transgressão, ligados ao seu pecado. E neste primeiro momento, o pecado do salmista apresenta-se como uma espécie de obsessão que está sempre diante dele e que o impede de ser feliz e que o impede de sentir júbilo e que o impede de sentir a alegria. Então, este pecador que tem consciência do seu pecado coloca a sua natureza pecaminosa diante de Deus, que é misericórdia, de Deus que é justo e que é inocente. E ele reconhece e faz ênfase da sua natureza pecadora desde o momento em que foi concebido no seio de sua mãe. Então depois passamos para um segundo momento em que o Salmo nos faz ir do reino do pecado para um momento de confiança, em que o salmista confia e acredita na imensa misericórdia de Deus. E é tanta a sua confiança em Deus que ele lhe implora uma nova criação, que ele implora para ser recriado e que implora essa nova recriação a partir da graça, onde ele possa ter um espírito firme e um coração puro. E este espírito firme e este coração puro para que ele comece de novo. E neste novo começar, o salmista compromete-se a servir de exemplo aos pecadores e ensinar-lhes o caminho. E o caminho é o do reconhecimento dos seus pecados diante da majestade, da grandiosidade, da misericórdia de Deus. O salmista reconhece que diante desta misericórdia de Deus, Deus se deixa vencer porque Deus quer o sacrifício de um coração humilde e contrito. Depois encontramos um terceiro momento que é por muitos estudiosos considerado um acréscimo que provavelmente foi colocado no Salmo depois do desterro da Babilônia. David fala que o sacrifício agradável a Deus é um coração humilhado e contrito. Mas alguém achou que David foi completamente livre e alucinado, e então este acrescento quer reforçar esta prática tradicional como um ato de expiação. Este salmo surge devido ao conflito interior do salmista confrontado com o seu pecado, que o levou a quebrar a sua aliança com Deus, e por isso ele pede perdão. Este salmo apresenta-nos duas realidades contraditórias: o pecador arrependido e Deus que é misericordioso. Podemos também, num segundo plano, ver um conflito entre a cerimónia ritualista da expiação dos pecados pelo sacrifício dos animais e aqui o salmista que se coloca ele todo como vítima de expiação, tendo um espírito firme e um coração contrito, afirmando até que o sacrifício agradável a Deus é um espírito firme e um coração contrito. Porquê? Porque o salmista descobre a imensa riqueza do amor de Deus e essa graça que Deus pode dar prefere um coração verdadeiramente contrito a um sacrifício animal. O salmista mostra-nos um rosto de Deus que, acima de tudo, é misericórdia. E é na sua fragilidade que o salmista reconhece que pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, por muito grande, por muito grave que o pecado seja, Deus está sempre disposto a acolher o pecador contrito na sua imensa misericórdia. Este salmo coloca em evidência a relação pecador-Deus na existência de um coração
verdadeiramente contrito. E um coração verdadeiramente contrito é aquele que reconhece realmente o seu pecado e que ele reconhece que o seu pecado é injustiça e que ele reconhece que pecar contra o outro é pecar contra o próprio Deus. Este salmo é para ser rezado, sobretudo nos momentos em que nós nos sentimos esmagados pelas nossas culpas. E ao sentirmos esmagados pelas nossas culpas, nós acreditamos que Deus tem o poder para nos recriar e iluminar a nossa consciência para nos fortalecer numa nova caminhada. Por isso, irmãos, com confiança, com fé, com esperança, coloquemo-nos debaixo da misericórdia do Senhor e rezemos este salmo em unidade. Tem compaixão de mim, ó Deus, pela tua bondade. Pela tua grande misericórdia apaga o meu pecado. Lava-me de toda a iniquidade e purifica-me dos meus delitos. Reconheço as minhas culpas e tenho sempre diante de mim os meus pecados. Contra ti pequei, só contra ti. Fiz o mal diante dos teus olhos. Por isso é justa a tua sentença e reto o teu julgamento. Eis que eu nasci na culpa e a minha mãe concebeu-me em pecado. Tu aprecias a verdade no íntimo do ser e ensinas-me a sabedoria no íntimo da alma. Purifica-me com o hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir palavras de gozo e alegria e exultem estes ossos que trituraste. Desvia o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas culpas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova e dá firmeza ao meu espírito. Não me afastes da tua presença, nem me prives do teu Santo Espírito. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito generoso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores hão de voltar para ti. Ó Deus, meu Salvador, livrai-me do crime de sangue e a minha língua anunciará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, para que a minha boca possa anunciar o teu louvor. Não te comprazes nos sacrifícios, nem te agrada qualquer holocausto que eu te ofereça. O sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito. Ó Deus, não desprezeis um coração contrito e arrependido. Pela tua bondade, trata bem a Sião, reconstrói os muros de Jerusalém. Então aceitarás com agrado os sacrifícios devidos, os holocaustos e as ofertas. Então serão oferecidos novilhos no teu altar.